Olá, eu sou o professor Gabriel, professor de matemática. A gente vai calcular o determinante. Essa primeira situação vai ser o determinante de uma matriz de ordem 2, tá? Lembrando de novo, eu só consigo calcular o determinante de matrizes quadradas. Por isso que eu coloquei aqui, ó, matriz de ordem 2. Por que ordem 2? Ela tem duas linhas por duas colunas. Duas linhas, duas colunas. Duas linhas, duas colunas. Então é uma matriz de ordem 2, tudo bem? Bom, vamos lá. Como é que eu calculo o determinante? É simplesinho, esse primeiro de ordem 2 é bem tranquilo. Vamos pensar assim, ó. Quando a chuva cai para a direita, quando eu penso numa reta, né? Quando eu ando para a direita numa reta, ela é positiva. Quando eu ando no sentido da esquerda, ela é negativa. E para ajudar isso, a gente vai usar cores azuis e vermelhas. Então, ó, primeiro, para a direita, positivo, né? Quando eu ando na reta para a direita, é sempre positivo. Então, bota um sinalzinho de mais aqui. Para a esquerda, quando eu ando no sentido oposto para a esquerda, ele vai ser negativo. Então tá, vamos lá, vamos fazer conta então. Ó, de novo, direita, o azul, 2 vezes 5, 10. E aqui é como se fosse um mais 1. Então, 2 vezes 5, 10. Vezes mais 1, mais 10. Para a esquerda, 3 vezes 3, mais 3 vezes mais 3, mais 9. Como é para a esquerda, tenho menos. Então, mais com mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. E agora é só juntar. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, mais visual, tá? Então você vai ter o quê? Menos 9 mais 10. E quanto dá? Menos 9 mais 10. Isso é igual a 1. Então, determinante de A é igual a 1. Simples, né? Vamos lá, de novo. Ó, para a direita, positivo. Então vai ficar 1 vezes 6, 6. Mais 6. Não precisa sofrer nada. Para a esquerda, negativo. Então, ó, lembra de colocar o sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. Então eu tenho o quê? Menos 6 mais 6. Menos 6 mais 6 dá quanto, gente? Dá 0. Então, determinante de B é igual a 0. O último determinante, usando a mesma regra. Então, eu vou ter o quê? Para a direita, positivo. Professor, sempre vai ficar positivo? Não, pode ser que ele fique negativo aqui também, tá? Não tem problema. Então, assim, ó, menos com menos, mais com mais, mais. 1 vezes 5, 5. E se tivesse só um sinal negativo? Então ia ficar menos 5, sem problema nenhum. Para a esquerda, eu tenho que usar o sinal negativo. Então, ó, 4 vezes 3, 12. 12 positivo com negativo vai dar menos 12. Então, eu vou ter menos 12 mais 5. Menos 12 mais 5 vai dar menos 7. Determinante de C é igual a menos 7. Ok? Eu vou até fazer mais um aqui, que eu não fui muito feliz nos exemplos, né? D, vamos colocar aqui mais um exemplo aqui, ó, tipo 2 menos 3, 6 e menos 10. Então vamos lá. Mesma coisa, pessoal. Para a direita, positivo, né?
Então, ó, 2 vezes menos 10 dá menos 20. Com mais vai dar menos 20. Para a esquerda, negativo. Então vai ficar... Eu gosto de comparar o sinal primeiro. Então fica assim, ó, menos com mais, menos com menos, mais. 3 vezes 6, 18. Então vai ficar o quê? Mais 18 menos 20. Mais 18 menos 20 vai dar menos 2. Determinante de D é igual a menos 2. Tranquilo? Deu para entender essa parte aqui? Então aqui a gente tem o quê? Aqui a gente vai ter o determinante de uma matriz de ordem 2, ok? Então beleza. Agora a gente vai fazer uma determinante de ordem 3. Então vamos lá. Matrizes, né? De ordem 3. Para ajudar, tem um carinha chamado Sarros. Maravilhoso, Sarros. É conhecido como regra de Sarros, tá? Eu vou usar direto a regra de Sarros, que eu acho a mais simples. Professor, vi pelo método de Laplace, eu vi pelo método da matriz cofatora. Fiquem à vontade. Eu julgo esse método de Sarros um pouco mais simples, então é por ele que eu vou começar. Então imagina lá uma matriz, a primeira matriz, uma matriz A, ok? E essa matriz A, ela tem a seguinte situação. Ela tem assim, ó, como 1, 3, menos 2, 0, 2, 4, 5, 3, 2. Vou botar um negativo aqui para ficar mais bonitinho. Então tá. Beleza. Primeiro passo é saber qual é a matriz. Tá aí a matriz A. Vamos lá para o segundo passo. Matriz, o que é a regra de Sarros, né? Ou seja, calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Ou seja, é uma 3 por 3. Primeira coisa que eu vou fazer é bem simplesinho, pessoal. Eu vou copiar a matriz. Do que se trata a regra de Sarros? É assim, ó, eu vou lá e copio a matriz. Então, tracinho. Quando a matriz é só nomenclatura, tá? Só o jeito de escrever. Quando ele vem com um parênteses, é uma matriz. Se ele vem o pauzinho, né, o reto, a ideia do módulo dessa matriz, ele é reto e é o cálculo da determinante. Então eu copio a matriz 1, 0, 5, 3, menos 2, 3, menos 2, 4, 2. Beleza. O que trata a regra de Sarros? Para não errar. Olha com carinho. Então eu tenho a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. A regra de Sarros nada mais é do que não é uma matriz 3 por 3. Então eu vou ter que usar sempre 3 elementos. Melhora isso, professor. Vamos nós. 3 elementos. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu vou copiar a coluna 1 e a 2. Então vai ficar assim, ó. Coluna 1. 1, 0, 5. Coluna 2. 3, menos 2 e 3. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque eu vou usar a mesma regra da anterior. Para a direita, ó, quando a chuvinha desce para a direita, ele é positivo. Então, para a direita, positivo. Quando ele é positivo, eu não preciso me preocupar com o sinal. Não preciso lembrar de trocar o sinal. Então, primeiro eu faço a comparação do sinal. Ó. Mais com menos, menos com mais, mais. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Depois, mais com mais, mais, com mais, mais, com mais, mais. Número agora.
3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Depois, menos com mais, com mais, menos, com mais, menos. E entrou o zero na parada, é uma delícia. Por quê? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, para a direita, eu comparo primeiro o sinal, depois eu faço a multiplicação. Para a esquerda, a mesma coisa. Só que para a esquerda, pessoal, como é que esse sinalzinho tem que aparecer? Para a esquerda é negativo, pessoal. Então vai ficar assim, ó. Para a esquerda, monta, ó. Eu vou acabar de fazer a multiplicação, eu inverto o sinal. Então vai ficar assim, ó. Menos com menos, mais, com mais, com menos, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Tá tudo positivo e um negativo, negativo. 1 vezes 4, 4 vezes 3, 12. E entrou o zero na parada, vai dar 0. E aí tanto faz ser mais 0 ou menos 0. Eu gosto até de colocar mais 0, para não interferir tanto. Ok? Então, lembra que para a esquerda é negativo e para a direita, positivo. Tranquilo? Como é que eu faço isso agora? Eu, Gabriel, eu gosto de juntar os valores. Então eu junto quem são os positivos, vou lá, olha aqui, quem são os positivos aqui da nhaca? O 0 não precisa fazer nada, cancela 0, porque 0 não junta nada. Quem são os positivos? Só os 60. Então, o determinante que eu estou calculando, de positivo ele vai ser mais 60. Quem são os negativos? Os negativos são menos 20, menos 12, menos 4. Então vai lá. Menos 20 menos 12, menos 32. Menos 4, menos 36. Então, agora a gente finaliza. E isso é igual a quanto? Tenho 60, devo 36, eu tenho 24. Então, vamos lá. Finalizando, eu vou ter que o meu determinante de A é igual a mais 24. Tranquilo? Vamos fazer outro. B. Ô, senhor, Pode falar. e esse 0 e esse menos 2? Não faz nada com eles? Você fala esses dois aqui, ó, e esse aqui. Isso. O que acontece com esses dois carinhas aí? Boa pergunta, ó. Vou circular eles. Esse carinha e esse carinha, eles entram na jogada, só que ele entra de maneira diferente. Repara, quando eu copio a primeira linha quando eu copio a primeira coluna e a segunda coluna, na verdade eu estou colocando, ó, o 0 e o menos 2 na jogada. O 0 e o menos 2 na jogada. O 0, ele entra aqui, e o menos 2, ele entra aqui. Ah, sim. Entendi. Deu para entender ou não? Então, repara, Ah, quando você copiou a primeira coluna e a segunda coluna, você forçou a multiplicação de 3 elementos, ó. Não é uma 3 por 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E repara, você está usando todos os elementos da matriz para fazer a multiplicação e não está repetindo nenhum. Ó, 1, 3 menos 2, menos 2, 4, 0. Então, ó, o 0 volta a aparecer. E depois, 2, 5, 3. Ó, o 5 e o 3 que está aqui embaixo, ele vai aparecer aqui, ó, 5 e 3. entendi. Ele é maravilhoso mesmo, assim. Faz uns 2, 3 que você vai começar a entender. No exercício que eu mandei para vocês, eles, no conteúdo, ele explica, a regra de Sarros, tá? Só que ele faz um efeito coração, um efeito borboleta, que ele pega as duas primeiras colunas e joga lá em cima, vira uma coisa linda também. Eu vou fazer aqui mais uma matriz, só para a gente ter 2 exemplos, tá? Matriz B. Aí você vai falar assim, professor, esse monte de número, como é que isso vai dar 0? Né? Você está falando lá que lá tinha que dar 0. Tem como dar 0? Tem. Tem algumas regrinhas de matriz que você
vai fazer bem tranquilinha. E aí dá 0. Tem alguns macetinhos, tá? Mas vocês vão descobrir, depois eu conto esse segredo. Então, por exemplo, ó, essa matriz B aqui. Como é que eu faço essa matriz B? Então, o primeiro processo para calcular o determinante de uma matriz 3x3. Eu vou lá e copio a primeira matriz. Então, vamos lá. A gente vai copiar a matriz. Então, menos 1, 2, 1, 2, 0, 2, 4, menos 2, 2. Beleza. O que se trata a regra de Sarros? A regra de Sarros é copiar a primeira e a segunda coluna, na ordem, tá, pessoal? Se você inverter aqui, ó, se você copiar a segunda e a terceira, vai mudar o sinal. Então, você não pode trocar a ordem. Então, ó, 1, 2, 3. Quem que eu copio? 1, 2, né? Primeira, segunda, terceira. Copia a primeira e a segunda. Primeira, menos 1, 2, 1. Segunda, 2, 0, 2. Beleza. Canetinha azul. Quem quiser fazer de caneta azul aí, não estou falando a conta, estou falando esse traço, porque eu acho que ajuda muito, tá vendo? Visualmente, para a direita azul positivo, para esquerda vermelho. Eu acho que ajuda bastante aí, ó. Então, para a direita, vou lembrar que é positivo, ou seja, eu não inverto o sinal, é só fazer a conta. Então vai ficar assim, ó. Entrou 0, não preciso nem fazer a conta, ó. Tem 0 aqui? Tem, então é 0. Mais 0. O próximo, tem 0? Não, então faço a conta. Tem quantos sinais negativos? 1. Um sinal negativo é menos. 2 sinais negativos é mais. Lembra, porque você não tem que comparar sinal? Então, menos sozinho é menos. Menos com menos é mais. Então, 2 sinais negativos é mais. 3 sinais negativos é menos com menos com menos. Ou seja, quando tiver um número ímpar de sinais negativos, é negativo. Quando tiver um número de sinais negativos par, é positivo. Mas vamos lá, então. Ó. Número, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Menos sozinho, menos. Aqui, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Tudo positivo, positivo. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que comparar o sinal negativo. Então, começa lá, ó. 0 na parada, 0. Depois, menos com menos, mais. Com mais, mais. Com menos, menos. Ou seja, conta o sinal negativo, ó. 1, 2, 3. Negativo. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Próximo. Tudo positivo, então, ó, mais, com mais, com mais, mais, com menos, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Fiz a multiplicação. Vamos juntar os valores agora, né? Lembra que a gente comentou? Então, vamos lá. Quem são os positivos? Os positivos só tem o 16. Então, mais 16. Quem são os negativos? Tenho menos 4, menos 8, menos 4. Menos 4, menos 8, menos 12. Menos 4, menos 16. Tenho 16, devo 16, eu tenho 0. Determinante de B é igual a 0. Determinante de B é igual a 0. E aí eu finalizo o outro determinante de uma regra 3x3. Ok, pessoas? Tranquilo?